Amém? Glória a Deus, está bonito o coral. Um solo ali que... Quem que faz esse solo ali que não dá para identificar ali no finalzinho, que é lá em Simão, assim? Sopranos? Mandam bem demais, viu? Parabéns. Queridos, boa noite. Hoje é um dia de festa, hoje de manhã tivemos a recepção de novos membros, foi bom demais, né? A igreja está crescendo, a igreja está viva, e você faz parte disso, você é a igreja, você está crescendo, a sua família está crescendo, amém? Portanto, cuide dos seus, né? Cuide da sua família igreja. Nós aqui da liderança ficamos muito felizes quando vemos, né, esse corpo vivo mesmo crescendo. Amados, abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Deuteronômio, capítulo 29, verso 29. Deuteronômio 29. O texto vai servir de pano de fundo. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Esse texto, ele é muito interessante, ele diz assim, que as coisas encobertas, essas pertencem a Deus. As reveladas, ou seja, aquelas que Ele quer transmitir a nós, essa nos pertence. Ou seja, há coisas que Deus quer falar para nós, mostrar para nós a respeito de si, e há coisas que Ele prefere, por enquanto, não mostrar. E aquilo que Ele quer mostrar está ao nosso dispor. Basta desfrutarmos. Vamos orar? Pai querido, obrigado por esse texto que nós lemos, nós te amamos, o Senhor de fato é o Deus das nossas vidas, o Senhor já falou tanto essa noite por meio do louvor, fala conosco também agora por meio da palavra, Pai, é o que nós pedimos em nome de Jesus, amém. Queridos, quem aqui gosta de cozinhar, é bom na cozinha? Bom, sem falsa modéstia, hein? Bom na cozinha. Independente se você é bom ou não na cozinha, em dado momento você precisou cozinhar, não é? Aquele dia você ficou sozinho, sua mãe viajou, a sua esposa brigou com você e falou, quer saber, eu não cozinho mais nessa casa, a partir de agora é com você, e você resolveu, então, botar a mão na massa, não sei o que saiu, mas sempre sai alguma coisinha, né? Por mais ruim que você seja da cozinha, um feijãozinho não, feijão até é difícil, mas um arrozinho com ovo dá para fazer, né? Amados, agora, aos que são bons ou não na cozinha, sempre tem aquele prato que a gente erra, não tem? Eu não sou muito bom na cozinha não, tá? Mas eu me viro. Agora, se você pedir para eu fazer deixa eu ver, o que eu sou ruim mesmo, eu sou ruim em fazer, eu já tentei fazer nhoque, é impossível fazer nhoque. Nhoque é uma coisa que só as nonas, as vós, né? Sabem fazer. O problema agora, se você tiver 30 anos, eu chamei você de velho, sabe fazer nhoque, né? Eu chamei você de velho. Mas, enfim, cada um de nós tem os seus desafios na cozinha. Ontem eu estive lá no Ciro, né, Ciro? Agora eu vou expor aí a realidade, viu? Não, o Ciro cozinha muito bem. Ele fez um churrasco, tá? Mas ele tentou fazer um banoffee, né? Não é a especialidade dele, a banoffee, tá? Mas se quiser pedir dicas aí do churrasco, pode ficar à vontade. Queridos, pudim, sabe fazer pudim? Pudim é difícil de fazer também, para acertar um pudim. Agora eu tenho uma dica da melhor pudinzeira dessa igreja, se chama Rira, é a minha futura cunhada, né? O pudim da Rira não tem igual, né? É uma coisa, peça a receita do pudim da Rira. Queridos, quem herdou o livro de receita da avó? Que é outra coisa maravilhosa, né? O livrinho de receita da mãe. Você casou, você roubou o livro de receita da mãe, ou fez um xerox para resolver alguns dos seus problemas. O fato é que você precisa, em um dado momento, precisou de uma receita, inclusive para cozinhar. As receitas nos ajudam ou nos atrapalham? Elas nos ajudam. E nessa lida da receita, há um probleminha, é ficar viciado na receita. Porque o dia que você perdeu o livro de receita, lascou.
Você foi para a praia e esqueceu o livro de receita. Você só vai fazer 3 pratos. Se você for aquela ou aquele que depende o tempo todo do livro de receita. Está até velhinho já, né? Já quase que folhas estão caindo já. A idade vai chegando, a gente já até decorava alguma, mas a gente ainda precisa voltar lá ao livro de receita, porque a gente já não lembra mais. E esse vício pelas receitas, essa necessidade que nós temos de receitas, elas ultrapassam a cozinha. A gente gosta de receita, porque a receita traz segurança. Porque quando eu estou com o livro de receita na minha frente, eu tenho certeza que eu não vou errar. Quando eu estou com o livrinho, porque eu sei exatamente a quantidade de cada coisa que eu preciso colocar. Sem o livro de receita, eu fico um pouco inseguro. E eu digo que ultrapassa a cozinha, porque nós queremos e passamos a procurar receita para outras demandas da nossa vida. Hoje, por exemplo, ou nos dias de hoje, se você vai a uma livraria, há livro de receita culinária, mas há também receitas para um casamento eficaz. Há receitas para ser rico. 5 passos, 10 passos, 12 passos, para você ser feliz financeiramente na vida, para você prosperar. Essas receitas, e elas são das diversas áreas, ou são oferecidas para diversas áreas da nossa vida, elas nem sempre funcionam. Até a receita do bolo nem sempre funciona, mas muito mais as receitas para resolver os problemas da nossa vida. E aí, quando isso não acontece, certamente o problema não é do autor, o problema é do leitor. Se não deu certo, é muito provável que você se sinta até culpado, porque você terminou de ler o livro, você tinha 10 passos para um casamento eficaz, e o casamento não ficou eficaz, ou seja, você fracassou. Quando, na verdade, esse tipo de receita pode te levar a caminhos até tortuosos e piores do que aqueles que você se encontrava. Essas receitas para uma vida feliz, elas serviram ou servem para contextos diferentes, talvez, do seu, mas que o autor oferece para que seja aplicado em todos os contextos, e isso não vai acontecer e não vai servir. Bom, e aí o problema passa a ser ainda pior, quando eu ultrapasso a vontade de procurar nos livros a receita para uma vida feliz, e vou procurar na Bíblia a receita para uma vida feliz. E aí eu vou dizer uma coisa a você: a Bíblia não é um livro de receita. A Bíblia não é um livro de receita. Se você pegar a Bíblia e procurar aqui receitas para um casamento feliz, não vai dar certo. Receitas para uma vida financeira feliz, não vai dar certo. Porque a Bíblia é um livro de fé, e não um livro de receitas. A Bíblia é um livro de fé, onde o Deus que nós cremos apresenta histórias, ele mostra para nós, ele traz palavras, promessas, que precisam ser aplicadas à nossa vida, através da fé que eu tenho, não na dica, não na instrução, mas em Deus. Porque senão eu vou ter fé na fé. A Bíblia é um livro de fé, não no sentido, eu não tenho fé de que eu vou ter, não vai funcionar, querido, se você ter fé que você vai ter um casamento bom. Eu tenho fé de que eu vou ter um casamento bom. Eu tenho fé de que eu vou prosperar. A fé no produto, ela não resolve. A fé é no Senhor da palavra, e não na palavra. A fé é no Senhor da Bíblia. A fé é em Deus, e não na dica dada ou na história contada. Porque senão eu olho para um texto bíblico, a história da mulher samaritana, eu olho para a história do homem que foi curado, e era cego, e passo até fé naquela história. Eu vi um homem curado na Bíblia, e eu tenho fé de que esse homem, de que eu vou ser curado como esse homem, porque se a história está me contando isso, eu tenho fé nessa história. Está errado. Porque aquela história foi para aquele homem, aquela história me traz lições de como Deus se comporta, e aquela história precisa ser interpretada à luz de outros textos
que me diz que se Deus quiser, fará como fez aquele homem. E se Deus não quiser, não fará. Se eu tiver fé na história, talvez eu termine de ler, tenha muita fé e não aconteça. E é um pouco sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre a necessidade que eu e você temos de buscar na palavra do Senhor esses ingredientes para uma vida feliz. Mas espera aí, pastor, você está se contradizendo. Se a Bíblia não é um livro de receita, e aí que está. Esses ingredientes são traços do caráter de Deus, que quando eu passo então a conhecê-lo, eu conheço aquele que é capaz de mudar a minha história. Eu conheço o Senhor que tem todo o poder, eu passo a conhecer mais a Deus e portanto erro menos. Eu passo a ter fé naquele que tem o poder e não no produto de algo que eu vi acontecer e eu quero que aconteça exatamente assim comigo. Está dando para entender? E quais são esses ingredientes que emanam do próprio Deus? Vem comigo e pense aqui nos atributos de Deus. Já viu falar nos atributos de Deus? Atributos de Deus, atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Os atributos comunicáveis de Deus são todos os seus traços, as características do seu caráter, que podem ser vividas também por mim. O seu amor é comunicável. Eu também amo, posso amar e devo amar as pessoas. A misericórdia de Deus é comunicável. Eu também exerço misericórdia. Agora, há um traço do caráter de Deus, ou alguns traços, que são incomunicáveis. Um deles é a sua onisciência. A onisciência passa a ser onisciência, onipresença e onipotência. Esses traços são incomunicáveis porque nenhum de nós é capaz de também externá-los. Nenhum de nós é onisciente. E quando eu olho para um Deus e busco na palavra de Deus a receita para uma vida feliz, eu não vou encontrar na Bíblia o caminho para a felicidade que fuja do próprio Deus. E aí quando eu olho para o próprio Deus, eu vejo que Ele é totalmente ciente de tudo que acontece na minha vida. E aí eu conheço a Deus e passo então a ser conhecido por Ele e portanto eu vivo melhor. De que forma essa onisciência se aplica na minha vida? Salmo 139 diz assim: ainda a palavra não me veio à boca, e o Senhor já conhece toda ela. Ainda a palavra não me veio à boca, e o Senhor já conhece toda ela. Nada pega o Senhor de surpresa. Amados, quando eu olho para a minha vida e fico ansioso em relação ao meu futuro, eu preciso olhar, enxergar a presença de Deus, olhar para Deus e entender que se os planos de Deus são perfeitos, são agradáveis, e Deus conhece de antemão aquilo que vai acontecer, nada pega Ele de surpresa. Portanto, tudo que for acontecer e que para a vontade dEle é perfeito, é boa, eu preciso descansar, eu vivo melhor. Não há como eu viver uma fé em Deus achando que de repente Ele foi pego de surpresa por alguma coisa e portanto eu também fui pego de surpresa. E agora, Deus, você não viu que isso ia acontecer? E agora, Deus, olha a situação que eu me encontro. E agora, Deus, onde é que o Senhor está? Isso é definitivamente um caminho que vai te fazer muito mal. A ansiedade, ela provém também dessa fé errada, ou dessa falta de fé, quando eu creio, ou eu passo a crer, que tudo acontece para o meu bel prazer, quando na verdade tudo acontece para o bel prazer do Senhor. E se tudo acontece para o bel prazer dEle, tudo que é para Ele é bom, é perfeito e é agradável. E eu vou viver bem assim, porque se eu vivo para Deus, a vontade dEle, se para Ele é boa, é perfeita e agradável, para mim precisa ser também. Ou Senhor, pela fé eu digo, obrigado, porque a sua vontade está sendo cumprida na minha vida. Isso é fé. É fé de que Deus comanda cada passo da minha vida. Lembram quando
Deus encontra, o Jesus encontra. E aqui fica uma dica. Não sei se você já tem assistido. Tem uma série que é incrível chamada The Chosen. Já assistiram? É um aplicativo, abaixa no seu celular. É uma história sobre a vida de Jesus. É uma série sobre a vida de Jesus. A qualidade é incrível. Eu estava assistindo o encontro de Jesus com a mulher samaritana. É de chorar. É incrível. Quando ele então encontra a mulher samaritana, buscando água no poço, e ele tem aquele diálogo com ela, e ela então diz assim: mas Senhor, eu não sou casada. E ele diz assim: bem disse que não é casada, porque já tivesse 5 maridos, e esse que está com você agora não é o seu marido. Bom, ele me conhece, mas eu não disse nada para ele. Eu não verbalizei nada da minha vida, das minhas intenções, mas antes que a palavra me viesse à boca, o Senhor Jesus já conhecia toda ela, toda a ansiedade proveniente dos meus erros passados, tudo aquilo que eu fiz lá atrás, é do conhecimento do Senhor, e Ele trabalha o meu coração à luz da minha história também. Eu não preciso ficar ansioso. Eu sei que não é um botão que se liga e diz: a partir de hoje não fico mais ansioso, mas é pela fé num Deus que me conhece e que tem todos os seus caminhos perfeitos, que eu creio, Senhor. Nada passa desapercebido na minha história, o Senhor conhece toda ela. Ainda a palavra não me veio à boca, e o Senhor já bem sabe. Quando Natanael vai ter um encontro com Cristo. Esse texto é maravilhoso também. Natanael, Evangelho de João, Natanael, início do Evangelho de João, Natanael vai ter um encontro com Cristo, e quando Natanael chega à presença de Jesus, apresentado por Felipe, Natanael vai se apresentar, e Jesus diz assim: eu sei quem você é, mas como você sabe que eu sou, quem eu sou? E Jesus assim: eu já te vi sentado debaixo da figueira. Antes que você viesse a mim, Natanael, lá quando você estava sozinho, sentado debaixo daquela figueira, eu já tinha lhe visto. Isso é maravilhoso, quando eu, debaixo da minha figueira, e a minha figueira pode ser o meu travesseiro, amado. Quando você coloca a sua cabeça no seu travesseiro, dizendo assim: Senhor da glória, eu não sei mais o que dizer, já esgotei as minhas orações, e Senhor da glória, eu preciso do Senhor. Naquele momento, Jesus diz assim: Natanael, eu te vi debaixo da figueira, eu estou te vendo na sua figueira. Natanael, fica tranquilo, Natanael, porque nada passa desapercebido, eu sou onisciente. Essa é a primeira receita, ou o primeiro ingrediente dessa receita. Deus. Não é uma história contada, é Deus. A onisciência de Deus traz ao meu coração tranquilidade em saber que tudo coopera para o meu bem, porque Ele faz tudo bem, Ele não falha. João capítulo 2, verso 23 a 25, tem um texto incrível, diz assim, João capítulo 2, verso 23 a 25. Quando Jesus estava em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram nele porque viram os milagres que ele fazia. Mas Jesus não confiava neles. Olha o que diz o texto: pois os conhecia muito bem, conhecia a natureza deles. E aí ele individualiza: e ninguém precisava falar com ele sobre qualquer pessoa, pois ele sabia o que cada pessoa pensava. Esse texto está na linguagem de hoje, traz melhor para nós a noção do que ele quer nos dizer. E ninguém precisava falar com ele sobre qualquer pessoa, porque ele sabia exatamente o que estavam pensando. Sabe, amado, quando você nem consegue dizer, porque tem vezes que você não consegue dizer. Tem momentos que você vai orar que não sai uma palavra. Você já orou assim? Que você vai orar e você não consegue falar. Charles Spurgeon tem uma frase que ele diz assim: sentimentos que não podem ser expressos são orações que não podem ser recusadas. Tem momento que é assim. E o que é lindo nessa nossa relação com Deus é a participação do Espírito Santo. Imagine, meu querido, que quando Adão peca, antes de Adão, tente imaginar como era a comunicação entre Deus e o homem sem o pecado. Imagine que o pecado, ele também interferiu na forma como eu me comunico com Deus. O que eu quero dizer hoje sai de uma forma que
eu não consigo expressar exatamente o que eu estou sentindo. Até a minha comunicação foi contaminada. A minha forma de verbalizar o que eu sinto, ela tem ruídos hoje. É por isso que o Espírito Santo, antes de Adão, pense que Adão conversava com Deus de tal maneira que tudo que ele sentia era exatamente o que ele conseguia falar. Hoje é o Espírito Santo que faz isso, gemendo por nós com gemidos inexprimíveis, para que leve aquilo que eu falo de tal maneira que não fira os ouvidos santos de Deus. Ele pega a minha forma de falar, toda estranha e errada, e diz assim: Deus, o que a Maria está falando é isso aqui que ela quer dizer. O que o José está orando é isso aqui que está no coração dele. O que ele está pensando é isso aqui. E por isso ele é onisciente também, porque Deus Filho e Deus Espírito Santo, com ele e sendo um, fazendo cada um o seu papel, pegam tudo o que eu sinto, o que eu penso, o que eu preciso e levam à presença dele. Ele sabe de todas as coisas. Eu quero ser feliz. Eu sou feliz, amém? Às vezes, eu preciso dizer muitas vezes isso para mim: eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz. Essa semana, conversando com o Ciro, eu tenho me aproximado do Ciro, né? Tem sido bênção aí, de verdade. Mas eu conversando com o Ciro essa semana, nós fomos almoçar e a gente conversando sobre a vida, e ele falou assim: o pregador prega primeiro aquilo que ele está vivendo, né? E eu falei: é verdade, porque eu estava contando para ele, eu falei: Ciro, esses dias eu estava tomando banho e eu comecei a dizer assim: obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, obrigado. Sabe por quê? Para ver se eu doutrino a minha mente a parar de reclamar. Para ver se eu doutrino a minha cabeça a parar de sempre olhar o que não tem. Obrigado, Senhor, que família maravilhosa, obrigado, obrigado, obrigado. É a gratidão voluntária, vamos embora, porque quando eu menos percebo, e é um treino mesmo. Obrigado, Senhor. Daqui a pouco eu estou glorificando a Deus mais do que achando ruim as coisas. E nesse caminho de buscar ao Senhor, de orar, de agradecer, Deus se agrada daqueles que olham para Ele e têm prazer na sua obra. Sabia disso? Que Deus tem prazer em quem tem prazer nele. Obrigado, Senhor. Obrigado pela minha vida. Obrigado, Senhor. Deus conhece todas as coisas e a sua onisciência faz parte daquilo que preenche o meu coração e me faz viver melhor. E eu estava dizendo, né, que eu preciso dizer várias vezes para a minha vida: eu sou feliz, claro, porque há um corpo amarrado em mim que toda hora me empurra para o que não presta. Eu já contei isso a vocês, né, quando o apóstolo Paulo fala assim: quem me livrará do corpo dessa morte? Maldito homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Lembra uma das formas de tortura no período de Cristo, ou feita pelo Império Romano? Era amarrar o corpo do assassinado ao corpo de quem assassinou. Era uma forma de punição. Então se eu matei alguém, o corpo daquela pessoa era amarrado em mim, e eu tinha que andar amarrado naquele corpo. Só que aquele corpo apodrecia, e automaticamente ia me apodrecendo. Dentro desse contexto, o apóstolo Paulo diz: quem me livrará do corpo dessa morte? Maldito homem que sou, porque o velho homem continua amarrado em mim. Não sei se com você acontece assim também, mas o velho homem continua amarrado na gente. Que Deus nos ajude a nos livrarmos dele. Porque aí eu consigo olhar para a sua presença e dizer: muito obrigado, Senhor. Louvado seja o seu nome. Eu confio na sua onipresença e na sua onisciência. Nada foge do teu controle. E aquilo que hoje parece estranho, não era o que eu queria, continua fazendo parte dos seus planos. E os seus planos são bons, agradáveis e perfeitos. Amém. Em segundo lugar,
se é que a gente pode, de forma ousada aqui, agora a ousadia do pregador, chamar de ingredientes, mas são traços desse caráter de Deus e daquilo que a Bíblia apresenta sobre Ele, que nos fazem viver melhor, eu entregaria aqui a sua glória. A sua glória. Tudo é para Ele. Absolutamente tudo. Quando eu começo a enxergar que os problemas que eu passo, a vida que eu levo, não são porque eu errei e agora eu estou sendo punido, ou porque eu sou muito bom e agora eu tenho mais coisas de Deus, eu tenho uma vida boa porque Deus gosta de mim, eu estou com muitas lutas porque Deus não gosta tanto de mim. Nunca foi sobre você, nunca foi sobre você. Sempre foi tudo para Ele, é glória para Ele, as suas lutas são para Ele, os seus dilemas na vida você pode entregar para Ele. O que você passa, querido, até de ruim, é para a manifestação da glória dEle, é para Ele, sempre foi para Ele. E quando a gente para de olhar para o nosso umbigo, eu olho para a luta que eu passo, diz assim: Senhor, me ajuda a entender como o Senhor pode ser glorificado por meio daquilo que eu passo hoje, porque a resposta e a razão é a sua glória e não a minha. É a sua glória, é o seu nome sendo conhecido através da minha vida. E quando eu enxergo isso, eu entendo que a minha vida boa, ou a minha vida não tão boa assim, elas servem para fazer o nome de Jesus conhecido. E é assim que eu melhor o glorifico, quando eu levo o seu nome àqueles que não o conhecem. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas, cuida de quem eu gosto. Então, meu amado, você é amado do Senhor e a sua vida serve para glorificá-lo, fazendo o nome dele conhecido. É para Ele, sempre foi para Ele. A sua vida não é difícil porque Deus está lhe castigando, a sua vida não é difícil porque Deus lhe ama mais. A sua vida não é um plano para você, a sua vida é um plano para Deus. Glória a Deus. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11, 34 e 36. Porque quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória a ele eternamente. Amém. Colossenses 1, 16 diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Por que comigo, Senhor? Porque eu? Por que comigo essa história? Porque agora? Não é por você, nunca foi por você, não é para você, é para Ele. Porque nasceste cego, não tem nada a ver com Ele, amados, é para a manifestação da minha glória, para a glória do Senhor. Se tudo é por Ele, se tudo é para Ele, tudo então é perfeito. Amados, a nossa vida, ela é melhor assim. Porque se eu enxergo a minha vida como eu sendo a própria razão dela, vai acabar nela. Eu vou viver 80 anos, vou viver não sei quanto tempo, acabou. Agora, quando a minha vida é para a manifestação da glória de Deus, e o que eu faço ou deixo de fazer redunda em galardões, benefícios para a eternidade, tudo o que eu faço repercute no céu, a vida continua. Os planos dele são perfeitos. Por fim, se os ingredientes provêm dele, nessa receita de uma vida melhor, precisamos pensar na sua simplicidade. Ele é simples, Deus é simples, e é isso que Ele pede de nós. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor. Tente pensar no maior objeto possível, no maior fenômeno, na maior coisa mais grande que você, ou na mais grande, mas ok, que você imagine. Sei lá, quando eu penso nisso, eu penso, não tem como fugir do espaço, que está em expansão, e que os cientistas tentam até hoje
descobrir o seu tamanho, a sua imensidão. Imagino que são milhões de anos-luz. Milhões de anos-luz. E não chega ao fim. Deus é maior do que isso. Deus é maior do que isso. Sabe o que é mais maluco ainda? Ele é tudo isso e se fez um carpinteiro. Ele é tudo isso e se fez um carpinteiro. Eu sigo um carpinteiro judeu. É maluco. Porque Deus sempre usou as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus sempre usou aquelas que não são para colocar a nada as que são. Palavras do apóstolo Paulo, quando em Corinto ele começa a falar do que era o evangelho. Ele está falando de teologia essencialmente, e a igreja de Corinto começa a achar muito simples aquilo. Mas ele fala de salvação essencialmente, e a igreja começa a achar muito simples. E ele diz assim: sim, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. Deus escolheu aquelas que não são para pôr a nada as que são. Ou seja, vocês estão se achando tão inteligentes dentro dessa filosofia que vocês têm guardada, quando na verdade as coisas são muito mais simples do que aquilo que vocês imaginam. Deus é assim. Ele escolhe sempre o improvável. Ele vence uma guerra contra milhares de soldados com apenas 300 homens. Falar em simplicidade, não tem como esquecer uma das batalhas mais incríveis e importantes da palavra de Deus, onde apenas 2 homens estavam envolvidos: Davi e Golias. Era de um lado o povo de Deus, do outro os filisteus. E para evitar, por que Davi e Golias? Para evitar derramamento de sangue, era comum que cada exército escolhesse o seu melhor soldado, e aí eles, em confronto, decidiriam que exército ganhou. Ninguém tinha coragem. Davi chega à guerra, e é interessante toda a história, enfim. Saul lhe oferece uma armadura. Davi, você é pequenininho, é o único que está exposto aqui. Quando ele coloca a armadura, o que ele diz? Isso aqui não me serve. A armadura de Saul, ele não lhe promove, ela lhe paralisa. Tira a armadura e vai com 5 pedrinhas. E armado com a sua funda, ele acerta aquele grande guerreiro, e na simplicidade da pedrinha tirada à beira de um rio, ele vence a guerra. Deus é simples, Jesus é simples, e é na simplicidade que Ele fala conosco, é na simplicidade da vida que estão as melhores coisas. Pare de buscar isso que você pensa que vai te satisfazer, porque nunca vai chegar. A gente vive atrás do próximo passo, esse passo nunca chega, porque depois é outro, e depois é outro. Viva o hoje na simplicidade que Deus lhe deu. Não é o carro novo que vai te fazer feliz, é a pessoa que está sentada com você dentro dele. Não é o sofá novo que vai te fazer feliz, é a pessoa que está sentada com você nesse sofá hoje que você já tem. É na simplicidade da vida que você será feliz. Jesus é simples. Jesus escolhe as coisas simples. Seja contente com aquilo que você já tem, na simplicidade daquilo que você já é. Queremos ser importantes, quando na verdade a gente precisa mesmo ser importante para Deus. A gente precisa mesmo querer agradar a Deus. É a história da velhinha que ninguém queria no coral porque cantava mal, mas orava pelo coral dia e noite. Tiraram a velhinha e o coral acabou, porque ela é importante para Deus. Ela era importante para Deus. Terminamos dizendo isso, que aplicação a gente pode fazer. A vitória a gente não tem quando olha para a armadura. Meu querido, sabe o que eu quero dizer com isso? Talvez você venha de uma família que não lhe trouxe muitas condições, e você pensa que é isso que vai lhe impedir. Talvez você olhe para a sua vida hoje e fale assim: eu não tenho a melhor indicação do mundo, e por isso não vai dar certo. Talvez você olhe para a sua vida e pense assim: poxa, mas eu não tenho um currículo como fulano de tal, e por isso não vai dar certo. Esquece isso. A história do José é a história do José. Você é o João. Não queira viver a história do José. Deus tem uma história para cada um. É com o seu currículo, é com a sua história, é com aquilo que você sabe que Deus fará a sua história, a sua vida. A gente olha para a família do José. O José tem a família dele, é o plano de Deus para a vida dele. Se eu estivesse na família do José, não seria a minha história. Deus tem um plano para você
com as armas que Ele te deu, que são simples. Você seriamente acha que Deus olha para você e diz assim: não vai dar certo, o teu currículo não está muito bom, eu não vou conseguir te ajudar? Não, o rapaz cancelou a entrevista, e agora eu não sei o que fazer aqui, João. Estou conversando com Jesus, o Espírito Santo, vamos ver se a gente consegue resolver. O que Deus tem planejado para a sua vida vai acontecer. Em nome de Jesus. E assim eu termino falando sobre isso. Eu queria encontrar na Bíblia as receitas da forma como as receitas de bolo me mostram como fazer uma nega maluca. Pega isso, pega aquilo outro e vamos resolver. E está pronto isso, mas não é assim. A Bíblia é um livro de fé. Fé em Deus. Um Deus que é onisciente, um Deus que conhece todas as coisas, um Deus que é simples, um Deus que se comunica comigo, um Deus que diz assim: eu sou a fonte daquilo que você busca, eu sou a fonte daquilo que você busca, me busque mais, me conheça mais, e aí sim você vai viver melhor, porque eu sou a fonte da vida melhor, eu sou a fonte da satisfação, eu sou a fonte da alegria em meio à tristeza, eu sou a fonte da confiança em meio à desconfiança, eu sou a fonte daquilo que você busca para preencher o seu coração, para que você possa dormir e dizer: obrigado, Senhor, porque eu estou bem, eu sou a fonte disso. Ele é o Senhor de todas as coisas, tudo pode, Ele age no improvável, que assim Ele nos ajude em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ajuda, nos ensina, o Senhor é a nossa receita, é o Senhor. Deus querido, o Senhor tem em si tudo o que nós precisamos. O Senhor nos dá até aquilo que o Senhor pede de nós. O Senhor é a fonte de toda bondade, o Senhor é a fonte de toda sabedoria, o Senhor é a fonte de toda satisfação. Tudo que é bom vem do Senhor. Portanto, Deus, nos faz conhecer mais o Senhor, para que, conhecendo ao Senhor, possamos desfrutar daquilo que o Senhor nos oferece. Santo Deus, nós contamos com isso, Pai, e nos perdoa por todas as vezes que procuramos em qualquer outro lugar algo para preencher o nosso coração. É só o Senhor que é capaz de fazer isso, em nome de Jesus, amém.